eu recebi uma pergunta na semana passada, inclusive já gostaria de deixar aqui aberto esse momento para, se você gostaria de me enviar alguma pergunta, sinta-se à vontade, será um prazer responder a sua pergunta. Você pode me mandar uma mensagem no privado, ou então você pode deixar a sua pergunta nos comentários desse vídeo, que eu com certeza vou gravar um vídeo respondendo ela, tá bom? E a pergunta dela é a seguinte: meu filho tem 13 anos e não suporta igreja. Temos intimidade, nos amamos, respeitamos, mas ele disse que se eu obrigar ele a ir na igreja, quando ele crescer ele vai sair definitivamente. Não levo ele junto, mas oro na frente dele, leio a Bíblia, faço a lição, tudo de manhã antes de sairmos de casa. O que eu faço? Continuo assim ou simplesmente o obrigo? Não tem papo nesse assunto. Beijos e obrigada. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para você é o seguinte, que precisa reconhecer que houve alguma falha, houve algum problema, houve alguma situação em que precisa ser corrigida, e o primeiro passo para essa correção é esse reconhecimento. Quando nós perguntamos alguma coisa para alguém ou pedimos algum conselho, às vezes nós queremos que as pessoas nos digam aquilo que nós queremos ouvir. E nessa situação eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque eu não posso ser desonesta com a pessoa que me fez a pergunta, ou com você que está assistindo e talvez tenha uma situação semelhante com o seu filho. E eu não posso ser desonesta porque eu tenho que ser sincera naquilo que eu faço. Esse é o meu trabalho. Eu acredito que os pais têm um poder incrível nas mãos quando educam os seus filhos, quando influenciam os filhos. Muito bem. Então vamos à resposta da pergunta. Mãezinha querida que me fez essa pergunta e todos os outros pais que assistem. O exemplo, ele é um forte aliado na educação. Há uma frase que diz que as palavras convencem, mas o exemplo, ele arrasta. Então, o exemplo, ele é fato, ele é importante. Outro ponto dentro dessa resposta é que as crianças, elas desenvolvem as bases do caráter do 0 aos 3, depois dos 3 aos 6, 7 anos. Muito bem, por que eu fiz toda essa introdução? Pelo seguinte, essa mãe diz que o filho ela dá o bom exemplo do que ela gostaria que ele fizesse, mas ele não responde a esse exemplo que ela dá de uma forma positiva, tendo a mesma ação que ela. Talvez esse filho não foi exposto a esse bom exemplo desde pequeno. Talvez esse filho começou a ser exposto a esse bom exemplo agora. Outro motivo que também pode levar a essa atitude é a incoerência. Talvez o exemplo é dado, mas de maneira incoerente. Por exemplo, a mãe realmente vai à igreja, a mãe realmente lê a Bíblia, mas a mãe não age de acordo com a fé que ela professa. E aí isso é um problema, porque ninguém aceita incoerência. Filhos não aceitam incoerência, eu não aceito incoerência, nem você, ninguém gosta de uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. Uma pessoa que fala uma coisa e faz outra, ela perde a credibilidade com a gente. Então, por exemplo, digamos, tá, que essa mãe ia na igreja e quando chegava, falava mal do pastor, falava mal do irmão da igreja, reclamava de alguém que cantou, reclamava da programação, que a programação não foi boa, não foi fraca, que foi fraca, não teve o Espírito Santo ali, enfim. Quando isso acontece, por mais que você vá à igreja, você está dizendo para o seu filho assim, ó, eu vou, mas não é bom. Eu vou, mas não é legal. Eu vou, mas não gosto. Então, conforme a criança vai crescendo, vendo essas coisas, o que vai acontecer? Por que ele vai num lugar que não é bom? Dentro da pergunta que ela me mandou, aparece ali um pouquinho de chantagem do filho. Então, o filho, ele chantageia a mãe. Ele diz, olha, se você me obrigar a ir, quando eu ficar maior, eu definitivamente vou sair da igreja. E aí eu fiquei pensando, né, por que ele usa essa técnica para não ir? Talvez porque essa técnica foi usada com ele para ele ir. Então, esse filho, ele foi ensinado a ir por meio da chantagem. Então, ele está usando a chantagem. Então, eu não vou por meio da chantagem também. E aqui é uma questão bem importante que vale você parar e avaliar essa questão. Você que está me assistindo, não só quem fez a pergunta, mas você aí que está assistindo esse vídeo. Você ensina o seu filho a fazer as coisas pelos motivos certos ou ele faz as coisas com medo de consequências? Muitas vezes a educação ela acaba se tornando ineficiente por causa disso. Os pais, eles usam a questão do se você não fizer, vai acontecer isso, e acaba prejudicando o resultado esperado. Porque a obediência é quando o filho decide obedecer, porque primeiramente ele aprendeu, e conforme ele foi crescendo,
ele vai chegar um momento que ele vai decidir seguir aqueles passos que ele aprendeu a dar. Então, queridos que me assistem, é bem importante que você tenha cuidado com essa questão das chantagens com o teu filho. Muitos filhos são idolatrados. Idolatrados mesmo, são criados dentro de casa como verdadeiros deuses. Os pais satisfazem todas as vontades. A criança não pode chorar, não pode se frustrar, porque os pais têm medo que esse filho deixe de amar o pai. Então, um problema que pode causar esse comportamento desse filho é quando esse filho é idolatrado. Porque se você acha que você está fazendo um bem para o seu filho, satisfazer todas as vontades dele, você está sendo para ele o pior inimigo. Porque você acha que a vida vai dar para ele tudo que ele quer? Não vai dar mesmo, e aí ele vai sofrer. E aí você vai virar escravo dele, porque ele vai viver dependendo de você nessa questão, porque você vai ser o único na vida dele que satisfaz o que ele quer, e ele não sabe viver de outra forma se não for assim.